Glória a Deus pela sua vida. Bem-vindo ao nosso 18º dia. E como eu tenho estado feliz. Confesso para vocês, como já disse logo no primeiro áudio, é um desafio sempre estar falando com vocês através da leitura dos capítulos, mas eu tenho sido extremamente abençoado e espero que você também esteja sendo abençoado. E incentivo muito que você compartilhe, diga, fale às pessoas e possa passar às pessoas esse amor e também o que você tem recebido na leitura desses capítulos. Então vamos ao nosso 18º dia, que tem como título Um Novo Tipo de Sinceridade. Certa vez, Groucho Marx disse: o segredo da vida é a sinceridade e a conduta correta. Se você consegue fingir essas duas coisas, está com a vida feita. Isso é engraçado porque revela a nossa natural luta universal com a sinceridade. A maioria de nós valoriza a sinceridade. Queremos que a sinceridade seja parte da vida e dos relacionamentos. Entretanto, quando chega o momento, achamos que é mais fácil ser desonesto. Não importa se com uma mentirinha inofensiva ou um engano egoísta descarado, acabamos cedendo à desonestidade, porque preferimos não despender tempo e energia em conversas para sermos sinceros. Imagine que esteja tendo um problema com um colega de trabalho e ele passa por sua mesa e diz: "E aí, tudo bem?" Naquele momento, você tem a escolha e você pode dizer: "Tudo bem." E a conversa está encerrada. Sem gastar tempo, nem energia, sem mal entendimento ou qualquer outro tipo de potencial explosão que possa surgir. Ou você pode escolher sincero e dizer: "Na verdade, tenho algo sobre o que precisamos conversar. Você teria um tempo no horário do almoço?" Aqui estão algumas das perguntas honestas que todos nós temos de enfrentar. Quantas vezes na última semana dei a resposta "tudo bem"? Quantas vezes simplesmente me pareceu mais simples não ser sincero? E ainda falando sobre o tudo bem, digo eu, Pastor Júnior, eu costumo dizer que o tudo bem muitas das vezes é uma das respostas mais mentirosas que nós possamos dar. E entenda, às vezes a gente fala sobre mentira, desonestidade, falta de sinceridade, e a gente pensa que é algo velado. Mas quando alguém chega pra gente e pergunta: "Tá tudo bem?" E você responde: "Tudo bem", porque, como o autor disse, você não quer gastar energia, você está gerando um ambiente. "Pastor, eu preferi não me indispor, então foi uma decisão." Ok, mas preste atenção numa coisa. Se a sua indisposição de gastar energia não está associado a uma resolução do fato e isso ainda está no seu coração, não tem jeito. Você precisa gastar energia. Você precisa investir tempo para resolver isso. O tudo bem não pode ser algo automático da nossa boca. Tem que ser algo que realmente expresse o que nós estamos falando. Assim como um bom dia ou graça e paz não pode ser meros cumprimentos ou meros acenar de dia, mas tem que expressar um desejo sincero que você tenha um bom dia. Repare, se você chega no elevador e fala com uma pessoa assim: "Bom dia", todo mundo vai te responder bom dia e talvez nem olhem para você. Mas se você chega com um soar diferente, fale: "Que todos vocês tenham um ótimo dia." Nessa hora eu tenho certeza que você vai despertar algo diferente na vida de alguém. Então, é esse tipo de sinceridade. Às vezes a sinceridade, ela é morta pelo automático de nossas vidas, simplesmente por não deixarmos verdadeiramente transparecer quem nós somos ou, de forma intencional, realizarmos aquilo. Às vezes você pode estar num péssimo dia, mas o seu coração está com a intenção de desejar aos outros um bom dia. Então você vai estar sendo verdadeiro. Então entenda, tenha essa intencionalidade no que você vai fazer, porque a intencionalidade
está ligado à sinceridade. Fecho o meu comentário e volto ao livro. Quantas vezes simplesmente me pareceu mais simples não ser sincero? Quantas vezes permanecer calado deixou que um relacionamento ficasse onde estava quando o momento de sinceridade poderia ter um aprofundado? Quando li cada uma das conversas que Jesus teve com as pessoas e me perguntei o que poderia aprender sobre a comunicação, a lição que mais me marcou veio nestas duas palavras: seja sincero. E abre parênteses de novo, mais um comentário meu. Se você não sabe, a palavra sinceridade, ela vem do latim, que significa sincera ou sinecera. Sincera. O que é isso? Antigamente, quando alguém fazia um vaso, e para que esse vaso ficasse mais bonito e mais reluzente, eles passavam cera nele. E alguns vasos chamavam essa atenção. Então, para que alguns comerciantes, quando queriam vender um vaso que queria transparecer realmente o que era o vaso, eles falavam sem cera, sinecera. E aí daí veio a palavra sincero ou sinceridade, sincera, sem fazer qualquer coisa, simplesmente mostrando quem você é. Volto ao livro. As conversas de Jesus contêm um tipo diferente da sinceridade que a maioria de nós pratica ou experimenta. Visto que Jesus não se constrangia com a opinião dos outros a seu respeito, e seu amor não era manchado pelo egoísmo. Jesus era marcado por uma renovação e ele era maravilhosamente sincero. A marca então de Jesus era a renovação e ser maravilhosamente sincero. Visto que era sincero, suas palavras com frequência não são surpreendentes. Ele elogia um inimigo do seu povo pela grande fé que expressa. Mateus 8, do 8 ao 10. Repreende seu próprio discípulo por sua pequena fé. Mateus 14, 28 ao 31. Chama os fariseus de hipócritas e víboras. Mateus 23, 29 ao 33. E então ora: Pai, perdoa-lhes. Lucas 23, 34. Censurou duramente seus amigos. Contudo, ensinou-os com compaixão e os amou sacrificialmente. Um quadro experimente a verdade hoje. Jesus e os discípulos estão se aquecendo diante de um fogo falando sobre o futuro. A conversa não está indo como esperava. No fundo do coração de cada um havia ideias crescentes de glória. À medida que assistiam aos milagres de Jesus e ouviam suas palavras, esses homens se convenciam cada vez mais de que ele era um líder pelo qual a sua nação esperava. Jesus está caminhando célere para a glória nacional. E eles estão indo com ele. Jesus é o rei tão aguardado e eles reinarão com ele. Jesus, porém, não está falando sobre governar. Fala sobre sofrer, sobre morrer. E cada um desses homens se sente desconfortável com o que o mestre diz. Isso não se encaixa na sua maneira de imaginar o que deve acontecer. Parece errado. Pedro é o que finalmente expressa isso de maneira clara. Alguém precisa corrigir o Senhor nas suas afirmações. E Pedro é o homem que deve fazê-lo. Assim, ele chama Jesus de lado e diz: Nunca, Senhor, nunca. Num sussurro veemente, autossuficiente para que os outros o ouçam. Toda essa conversa de morte, isso simplesmente não vai acontecer com o Senhor, diz Pedro. Jesus se volta para o olhar fundo nos olhos de Pedro. No breve intervalo antes de falar, fica muito claro que esse é um momento extremamente dramático. E Jesus pronuncia estas palavras inesquecivelmente sinceras: Para trás de mim, Satanás. Você se transformou numa pedra de tropeço para mim. Você não tem em mente o que interessa a Deus, mas só os seus próprios interesses. Mateus 16, do 21 ao 23. Uau, que coisa impressionante! É difícil imaginar uma resposta mais severa. Preciso admitir que quando estudei as conversas de Jesus, eu senti-me desconfortável
mais de uma vez. Às vezes suas palavras parecem duras. Ele, sem dúvida, não estava exageradamente preocupado em proteger os sentimentos das pessoas. Essa conversa sobressai como um dos exemplos mais destacados. Então pensei, se há uma diferença entre a maneira que me parece correta e o exemplo que Jesus dá, qual deve vencer? Devo dar ouvidos aos meus sentimentos e opiniões sobre o assunto? Ou devo dar mais atenção ou maior atenção ao exemplo do Mestre do Universo e Senhor da vida? Ao refletir sobre as palavras de Jesus, percebi que é muito mais fácil para mim ser amável do que ser sincero. A sinceridade dá muito mais trabalho. E o trabalho de pensar na forma correta de dizer algo, de me empenhar para que a minha motivação esteja correta e de conversar a fundo sobre um assunto é difícil. É a realidade de encarar minhas ansiedades, um coração palpitante e mãos suadas, quando corro o risco de ser sincero. No entanto, se queremos que os nossos relacionamentos cresçam, a sinceridade é inegociável. Se formos sinceros, estaremos sempre falando a verdade com o espírito de amor, como está em Efésios 4,15. Observem a palavra verdade nesse versículo e também a palavra amor. Ambas são necessárias. A verdade embrulhada em amor. A verdade sem o amor não funciona. Algumas pessoas usam a verdade como arma. Não contam a verdade e apontam para alguém. Às vezes a verdade dói, mas não deve mutilar, matar ou destruir. Como Paulo encoraja, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que o ouvem. E algumas versões diz, meu querido, que a graça de Deus seja acrescentada pelo seu modo de falar. Então, se você não assistiu a mensagem que eu ministrei sobre o amor com palavras, assista, para que você entenda isso. Verdade sem amor mata. Amor sem verdade é engano. Nós precisamos de viver um amor com verdade e uma verdade em amor. Não tem outra forma, meu querido. Se você quer aprofundar nos seus relacionamentos e crescer, você precisa ter verdade e verdade com amor e amor com verdade. Da mesma forma, o amor sem verdade é igualmente desastroso. Sem sinceridade, qualquer relacionamento sofre pela falta de confiança, e isso causa muito sofrimento. Pode ser o sofrimento audível das discussões constantes ou o sofrimento calado do silêncio, mas é dolorido. Sem verdade, a confiança se desgasta. Um dos meus maiores erros nos primeiros anos de casado foi não ser sincero com minha esposa sobre minhas tentações sexuais como homem. Simplesmente parecia certo não falar sobre isso. Afinal, queria que minha esposa soubesse que para mim, ela era a mulher mais linda do mundo. E para ser franco, era a coisa mais fácil a fazer. Qualquer homem que tenha tentado explicar suas tentações à sua esposa, levando em conta a constituição incrivelmente diferente de homens e mulheres, sabe que isso significa uma conversa longa e intensa. Pode ter parecido melhor e mais fácil, mas era exatamente a coisa errada a se fazer. Minha hesitação em falar sobre o assunto não me dava segurança do seu lugar na minha vida. Só a fez pensar que se havia uma razão para não confiar em mim. Foi somente quando eu finalmente decidi falar a verdade em amor que fomos capazes de ter conversas sinceras que nos conduziram a um relacionamento mais profundo. É preciso dizer a você que esperar para ter essa conversa não a tornou nada mais fácil. Aqui vai um conselho grátis para você. Se você sabe que precisa ter uma conversa franca com alguém, não espere até amanhã. Nunca será mais fácil empreender essa conversa.
e todos já experimentamos a realidade dolorida de que espera geralmente a torna muito mais difícil. Certa vez um homem que estava no auge da vida aproximou-se de Jesus, querendo saber o que significa segui-lo. Era um homem importante. Pense na influência que tinha sobre as pessoas, e ele estava interessado em seguir Jesus. Os discípulos devem ter salivado diante da perspectiva de um homem tão importante tornar-se um dos seus apoiadores. Enquanto fôssemos talvez tentados a tornar a verdade mais palatável possível a esse homem, quer dizer, para que ele pudesse digerir de forma mais fácil, Jesus contenta simplesmente em ser sincero. Bom mestre? O homem diz. E Jesus responde, por que você me chama de bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Palavras de bajulação são imediatamente proibidas nessa conversa diante de Jesus. À medida que a conversa sobre os mandamentos de Deus, o homem diz, a tudo isso tenho obedecido desde a obediência, desde a adolescência. Jesus responde francamente, falta-lhe uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres. Lucas 18, do 21 ao 22. Durante seu ministério, Jesus nunca desafiou outra pessoa a vender tudo antes de segui-lo. Essa era a verdade sincera de que esse homem específico precisava ouvir naquele momento específico. Amados, Pastor Júnior falando, e eu vou acrescentar algo para vocês. Eu tenho 20 anos, vou fazer 20 anos de ministério entre ser evangelista e pastor. Esse ano faço 20 anos. De pastoreio tenho 12 anos. E nós sempre, quando iniciamos o nosso ministério, nós somos muito tentados a tentar achar uma forma, às vezes, de dizer determinadas coisas. E que muitas das vezes você não vai mentir, mas você vai tentar não ser tão duro ao coração. Entenda. Se eu pudesse dar um conselho a um pastor mais novo hoje, eu diria a seguinte coisa. Seja sempre muito sincero. Seja sempre muito sincero. Fale sempre a verdade. Nunca abra mão do amor. E nunca abra mão da verdade. Eu sempre me pautei por esses princípios no meu ministério. Mas muitas das vezes, principalmente no início, nós somos tentados não, deixa daqui a pouco, outro momento, em outro momento. A gente tem a conversa em outro tempo. Jamais faça isso. Sempre use a verdade. E a verdade em amor. Eu nunca usei a mentira na minha vida. Nunca foi um hábito meu. E nunca foi uma vivência minha como pessoa. Mas muitas das vezes eu sei que pessoas precisavam ouvir a verdade. E às vezes ia doer aquela verdade. Mas elas precisavam ouvir aquela verdade de amor. E era aquela verdade que ia libertar elas. E às vezes nós temos esse medo. Não cometa esse erro. Mas viva sempre. Hoje, graças ao bom Pai, eu não tenho esse tipo de dificuldade nem cedo mais essa tentação. Porque eu tenho vivenciado isso no Senhor. E uma outra coisa como pastor que eu posso te dizer. Seja sempre sincero. Porque quem vive em sinceridade gosta de sinceridade. E às vezes eu vejo pessoas que podem ter um relacionamento comigo mais profundo. Falando eu, Pastor Júnior. E essas pessoas não têm simplesmente porque elas preferem não ser sinceras. E a gente percebe quando elas estão sendo sinceras ou não. A gente percebe quando elas estão sendo transparentes ou quando elas estão botando cera. Estão fazendo cera. Seja sincero. Um pastor de verdade nunca vai querer que você minta ou falte com sinceridade a ele só para agradá-lo. Não. Claro que você não precisa desagradar as pessoas para ser sincera com as pessoas.
Mas quando você é sincero com as pessoas, você honra a pessoa que está à sua frente. Em um ministério de sinceridade cresce muito mais. Então, eu como pastor, eu valorizo muito quem é sincero. Quem não esconde seus pecados, quem também não se esconde atrás disso para continuar cometendo seus pecados, claro. Mas a pessoa que é sincera e não tenta viver de máscara, essa pessoa eu considero muito, porque é uma pessoa de muito valor. Porque se mostrar sem maquiagem, se mostrar sincera, não é para qualquer pessoa. A pessoa precisa ser muito madura e específica nisso. Então, eu, como pastor, eu valorizo demais. Não valorizo bajuladores, valorizo sinceros. E não gosto que as pessoas falem nada para me agradar. Eu gosto que elas agradem a Jesus, sabe por quê? Porque se eu estou agradando Jesus e elas também estiverem agradando Jesus, automaticamente a gente se agrada. Vamos voltar ao livro que está terminando o capítulo 18. A verdade força uma decisão significativa: aceitar ou rejeitar. O homem rejeitou a verdade, retirou-se com os ombros caídos de tristeza. Jesus não foi atrás dele, mesmo que os discípulos perguntassem: se este homem não pode ser salvo, quem então será? Jesus permitiu-lhe fazer a escolha sincera e franca de dizer não. Jesus falou a verdade para 2 homens. Entenda, eu, o pastor Júnior, falando não um livro. Jesus falou a verdade para 2 homens. Para Pedro e para esse homem. Um resolveu continuar seguindo. E outro resolveu abandonar. E eu vou te dizer mais. Se for por sinceridade, Jesus foi muito mais duro com Pedro, né? Se for por dureza, por intensidade e dureza, Jesus foi muito mais duro com Pedro do que com o jovem rico. Pedro continuou com Jesus. O homem rico foi embora. Entenda. Viva sempre em amor e sinceridade. Quando você faz isso, você se livra do peso de manter as pessoas por perto. Como assim, pastor? Sim, você se livra do peso de que você precisa manter as pessoas por perto. E você atribui isso a Cristo, em que fica perto aqueles que estão vivendo o mesmo propósito. Quem não está vivendo o mesmo propósito não consegue andar em sinceridade. Se você, voltamos ao livro, se você se comunicar de forma sincera, será rejeitado. O próprio Jesus, o ser humano perfeito, foi rejeitado. A sinceridade às vezes resulta nisso, na dor amarga da rejeição. Mas pode também resultar na alegria maravilhosa da aceitação. Ao se comunicar de maneira sincera, você convidará você mesmo e os outros a uma mudança renovadora por meio da sua palavra. A sinceridade não é para os fracos de coração, porque é um risco. Acabei de falar isso. Sinceridade não é para os fracos de coração, porque é um risco. Mas, queridos, é um risco que vale a pena correr para se abrir a um enorme potencial de mudança. E eu ainda acrescento, para que você refine e viva com pessoas que estão caminhando com você pelo mesmo propósito de viver em Jesus e por Jesus. E assim nós encerramos o 18º dia e um dia muito rico, novamente. Que dias magníficos que temos tido. Com o seguinte pensamento, um ponto para você refletir. É mais fácil ser amável do que ser sincero. Um versículo para você memorizar. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Efésios 4:15. Uma pergunta a considerar. Há alguém com quem eu preciso correr o risco de ter uma conversa sincera? Um desafio de amor. Deem hoje algum cumprimento sincero às pessoas. Deem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou um Deus te abençoe de uma forma intencional e não de uma forma automática. Amanhã, Deus está na conversa.
Que o Espírito Santo fale ainda mais ao teu coração. E que você possa ser um instrumento de Deus para mudar o ambiente que está à sua volta. Deus te abençoe, meu querido.